Salve progressistas, eu sou o Clayson. Agora nós temos uma situação bem complicada, muito grave. É muito provável que o deputado Massaranduba, o deputado dos asteroides, dos hormônios, o deputado bombadão, o Daniel Silveira, é muito provável que ele tenha gravado conversas clandestinas com Bolsonaro, com Rodrigo Maia e com outros políticos. E onde estão essas gravações? Pode estar agora, nesse momento, parte delas nos próprios celulares dele que estão de posse da Polícia Federal. Esses celulares que estão nas mãos da Polícia Federal podem conter gravações clandestinas e outras conversas, outros crimes, por assim dizer. A gente não sabe até que ponto essas investigações vão chegar a público e até que ponto, de fato mesmo, né, essas conversas podem vir a público. A gente pouco sabe se essas conversas com o Bolsonaro e com outros políticos de fato existem. A verdade é que já se fala claramente que ele fez, sim, gravações clandestinas com Bolsonaro. E é muito provável porque ele já fez isso antes. Eu vou explicar para você em detalhes o que aconteceu quando ele tornou público uma gravação clandestina que ele fez, que acabou resultando no final até da própria saída do Bolsonaro do PSL. Tudo por intermédio também dessas gravações do Daniel Silveira. E agora esse imbróglio ele chega até a Câmara e chega até a Comissão de Justiça, porque nós temos uma situação muito específica. De um lado, nós temos os bolsonaristas, que, olha, de todas as formas vão tentar aliviar para ele, e do outro lado nós temos a oposição, que sabe que, caso ele seja cassado, caso aconteça algo mais grave, ele pode acabar cair atirando. Ou seja, ele pode acabar revelando essas gravações. Nós vamos falar sobre todos esses detalhes, você vai saber tudo nesse vídeo de hoje. Vou explicar também essa situação a respeito das ligações. Só que antes, sempre pedindo aquele joinha aí para você. Nós estamos aqui com a nossa meta em 2021 de chegar aos 200 mil inscritos. Tô com muitas esperanças que a gente vai conseguir. Já passamos os 171 mil, então você se inscrevendo no canal, ativando o sininho, você ajuda muito o nosso trabalho. O ideal seria que você pudesse nos ajudar compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais, aí nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais. Você não pode, o simples fato de ativar o sininho, se você for inscrito, e se inscrever no canal, você também ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? E seja membro aqui. Primeira questão que eu preciso colocar aqui para você é o contexto da primeira gravação clandestina feita pelo Daniel Silveira. Falam-se até que um dos trabalhos dele na Polícia Militar, isso não foi confirmado, mas algumas pessoas falam que ele tinha também na Polícia Militar esse hábito de fazer ações disfarçado. Ele infiltrar em organizações criminosas e tudo mais. Isso não foi confirmado, mas na imprensa chegou até a ser dito isso. Porque, na verdade, isso vem da boca dele, a gente não pode acreditar sempre no que ele fala. Ele falou que tinha matado 12 pessoas, quando, segundo a Polícia Militar, não deu sequer um tiro nos 70 meses que ele esteve lá. Então, temos ressalvas em relação a isso. Mas, de fato, ele realmente fez uma ação como infiltrado numa reunião do PSL. Essa ação que ele fez de forma clandestina, gravando como infiltrado em reuniões do PSL, pode ter culminado na saída do Bolsonaro do partido. O Bolsonaro, inclusive, até hoje está sem partido. Isso aconteceu em outubro de 2019. O que aconteceu em tese? Havia uma briga muito grande dentro do PSL. O Eduardo Bolsonaro queria assumir a presidência do partido e o PSL havia eleito o delegado Valdir para ser o presidente do partido. Por que isso aconteceu? Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, quando ele se filiou ao PSL, isso lá em janeiro de 2018, ele havia assumido um compromisso de permanecer com o Bebiano à liderança do partido. E logo, quando o Bolsonaro foi eleito, assim que ele tomou posse, a primeira coisa que ele fez foi fritar o Bebiano. Ele simplesmente abandonou o Bebiano totalmente e enfraqueceu o Bebiano, até inclusive falando mentiras a respeito. Ele acabou acusando o Bebiano de traição, vamos colocar assim, porque o Bebiano havia feito uma conversa
com um jornalista da Globo. Conversa essa que um mês depois o vice do Bolsonaro fez a mesma conversa e até hoje isso acontece. Não é nenhum crime você conversar com um jornalista, mas o Bolsonaro ele tem essa coisa assim de sempre pensar que há alguma conspiração contra ele, de que as pessoas estão contra ele, e aí ele fritou o Bebiano. Isso ocasionou um problema grave dentro do PSL. É bom lembrar que o PSL elegeu 55 deputados, é a segunda maior bancada da Câmara. E as pessoas que acompanharam de perto, de dentro o que havia acontecido, ficaram chateadas com o Bolsonaro. Porque falou, pô, que isso, cara? Você acabou queimando aquele cara que te deu o partido, que te deu condições de você se eleger, que fez campanhas para você, que trouxe votos de regiões que você não tinha, especialmente a região Nordeste, que conseguiu fazer com que você viabilizasse a sua candidatura, e você queima esse cara em meses, nem em dias praticamente, no poder, sendo que você assumiu que ele seria o sujeito que estaria à frente do partido e tudo mais, e criou já de início esse desconforto dentro do partido. Só que Bolsonaro não ficou contente com isso. Ele quis de todas as formas viabilizar o Eduardo Bolsonaro como o líder do partido. Ele quebrou as pernas do Bebiano para colocar o filho lá. Isso aí sim foi a desgraça total para ele, dentro daqueles que hoje, até hoje, nesse exato momento, estão rompidos com o Bolsonaro. Na época, tinha, por exemplo, a Joyce Hasselmann, que estava à frente do partido, à frente da articulação do próprio Bolsonaro na Câmara. Ela saiu dessa articulação e as pessoas ficaram muito chateadas. Até hoje isso ainda acontece. E aí você vai perguntar, mas Claes, qual é a diferença que faz você ser um presidente de um partido, você estar à frente do partido? No caso do PSL, não é brincadeira não, cara. O PSL ele tinha uma verba de 8 milhões de reais, isso saltou para quase meio bilhão de reais. Essa verba é utilizada para distribuição de fundos, de fundo partidário, do fundo eleitoral. O presidente também, ele é aquele que seleciona os líderes das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado. Ele nomeia todos os cargos dentro do partido, dentro das comissões. Isso não é só lá em Brasília, isso é estadual e municipal. É muito poder nas mãos daquele que é o líder. E naquela ocasião, o apontado era o delegado Valdir. E aí o que fez o Daniel Silveira? Quando que o Daniel Silveira entra nessa história toda? Segundo o Daniel Silveira, ele entrou lá a pedido de Eduardo Bolsonaro. E junto haviam os chamados PSListas ou os bolsonaristas do PSL mais fanáticos. E aí tinha Bia Kicis, Carla Zambelli, todo aquele pessoal que até hoje está aí, são defensores de primeira ordem do Bolsonaro. E aí o Daniel Silveira entrou na reunião de forma disfarçada, como um mero membro do PSL, mas na verdade como agente infiltrado para fazer essas gravações. Ele gravou, por exemplo, o delegado Valdir, então presidente, né, apontado como presidente do PSL, o delegado Valdir dizendo que iria implodir o Bolsonaro. Ele colocou ali gravações de gente chamando o Bolsonaro de vagabundo. As coisas realmente foram pesadas. E ele pegou essas gravações e correu imediatamente e entregou essas gravações para o Bolsonaro. Não foi só para o Bolsonaro. O Daniel Silveira entregou essas gravações para a imprensa. Tudo isso foi levado à tona. Ele explodiu uma bomba ali dentro do PSL. Talvez por isso que alguns do PSL estejam tão chateados com relação ao Daniel Silveira até hoje. E aí, naquela ocasião, você viu todos os problemas que aconteceram, a presidência foi para o Eduardo, as coisas ficaram mais conturbadas, bem conturbadas, e o Bolsonaro, inclusive, se desfiliou do PSL. Aí foi uma jogada política escrotíssima, né? Porque ele foi muito burro, né? Ele achou que era só desfiliar o PSL e que ele iria imediatamente aprovar um outro partido, que no caso é o Aliança pelo Brasil, mas não deu certo, não foi para frente. Aqueles deputados que já tinham até cerca de 20 deputados, que já tinham até indicado que iriam sair do PSL, não puderam sair, porque se sai você perde o mandato, e ficou essa situação, um clima terrível dentro do partido. Na verdade,
Era uma reunião acalorada, em que as pessoas estavam debatendo, todos chateados em função de todas essas questões que eu expliquei aqui para vocês, as atitudes ruins do Bolsonaro, né? Queimando o seu líder principal, que era o Bebiano, que na ocasião inclusive já tinha falecido, mas ainda ficou essa mágoa, e tentando colocar o filho dele no lugar para tomar o partido, quando na verdade o partido ele não era, nem até hoje foi do Bolsonaro, nunca foi, agora muito menos. Bolsonaro está fora do partido. Então, para você entender o que realmente aconteceu, o Silveira, ele de fato, ele pode naquele momento ter agido em prol do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, mas não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida de que ele agiu a seu favor também, para fazer uma média, para poder ali fazer um meio de campo com o Bolsonaro e com os filhos, especialmente com o Eduardo Bolsonaro. Só que hoje, agora, a situação é diferente. Eu já coloquei aqui o que aconteceu, por exemplo, quando ele foi preso. A família Bolsonaro se calou em relação ao Daniel Silveira. Ninguém falou absolutamente nada. Eles, inclusive, deixaram de participar das redes sociais, que é algo que eles fazem com costume. Eles se alimentam das redes sociais. Eles se elegeram por intermédio das redes sociais. E um dia após a eleição do Daniel Silveira, eles se calaram completamente. Por outro lado, eles também foram muito brandos na defesa do Silveira. O Bolsonaro parece não querer nem chegar perto disso, porque ele teme um desgaste. E ele sabe que agora essa situação da relação dele com o STF é muito complicada e talvez muito frágil. Ele precisa fortalecer isso. Existem 2 inquéritos, 2 processos, 2 movimentos dentro do STF que podem complicar diretamente até inclusive a própria candidatura do Bolsonaro, e a cada momento surgem novas demandas. E é claro, o Bolsonaro, que não põe a mão em cubuca, né? Já é um político já velho, né? Mais de 30 anos na política, ele sabe que ele não pode extrapolar. Então fica essa situação. Nós estamos vivendo essa situação. Muito provavelmente, a conclusão, né, do vídeo, muito provavelmente o Daniel Silveira vai ser poupado. Bolsonaro já mostrou que está disposto a comprar políticos. Ele fez isso para eleger o Arthur Lira. Gastou mais de 4 bilhões de reais, ou tem gente que fala que é o dobro disso, mas pelo menos 4 bilhões de reais para poder eleger o presidente da Câmara. Paralelo a isso, ele vai com certeza tentar colocar panos quentes em relação ao Daniel Silveira. Muito provavelmente eles vão empurrar isso com a barriga. Tem mais 2 meses pela frente para isso se resolver. Ele vai deixar a poeira baixar para que as pessoas esqueçam, para que o Daniel Silveira possa voltar ao cargo. É hoje uma situação complicada, porque hoje, agora, nesse momento, o Daniel Silveira está praticamente cassado. Mas mediante todas essas circunstâncias, pode haver um movimento muito forte por parte dos bolsonaristas para que ele continue lá, porque senão realmente ele pode, dependendo da situação, ele pode inclusive complicar até a própria eleição do Bolsonaro e até o cargo. Ele pode até consumar, dependendo do que foi gravado, um impeachment. É claro que as pessoas que apoiam o Bolsonaro pouco se importam com relação a gravações, né? Já tivemos aí uma situação anterior daquela gravação feita lá com o Bolsonaro e seus ministros, parecia mais uma reunião de gangsters, né? Bolsonaro com aquela boca de esgoto, falando palavrões, falando claramente que queria mudar o líder da Polícia Federal por conta de defesa da sua família, que estava querendo defender a sua família, e as pessoas que defendem o Bolsonaro simplesmente não se importaram para isso, ficou tudo como era mesmo, né? As pessoas até elogiaram o Bolsonaro naquela reunião, até acharam que, nossa, é isso aí mesmo, é para esse cara que eu votei. Então a gente sabe que para o bolsonarista raiz, aquele que passa pano para tudo o que o Bolsonaro fala, aquele que o Bolsonaro pode fazer o que for, que ele vai sempre defender, talvez não mude muito, mas para a opinião pública e para os juristas, pode ser que alguma coisa aconteça. Ficam aí as cenas para os próximos capítulos. O que você acha? Você acha que os bolsonaristas vão permitir que Daniel Silveira seja cassado e aí colocar o Bolsonaro nessa berlinda aí de ter vídeos e até áudios divulgados para a imprensa e para a opinião pública de uma maneira geral? O que você acha? Escreva aqui o seu comentário. A gente se encontra numa próxima. Só não se esqueça, o joinha é muito importante, hein?
dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal e seja membro para a gente conversar lá no nosso WhatsApp aqui do canal. Seja membro a partir de R$ 2,99. Grande abraço, até a próxima.